Oi, meu nome é Lariciário, eu vou falar sobre a formação e a reparação dos ossos. Bem, a ossificação é o processo de formação dos ossos. Ele vai ocorrer a partir de uma matriz de um tecido conjuntivo que vai lhe servir de base. Segundo a origem embriológica, temos dois processos de formação de ossos, que são quais? O primeiro é a ossificação intramembranosa ou conjuntiva e o segundo é a ossificação intracartilaginosa ou endocondral. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Bem, eu vou falar sobre a ossificação intramembranosa ou conjuntiva. Ocorre a partir de uma membrana do tecido conjuntivo embrionário, originando os ossos acetados do córpus, que são ossos do crânio, por exemplo. Nessa membrana conjuntiva surgem os centros de ossificação, caracterizados pela transformação de células-troncos em osteoblatos, que produzem grande quantidade de fibras colágenas. Bem, à medida em que esses centros vão aumentando, são depositados sais inorgânicos. Conforme isso, os osteoblatos eles ficam em lacunas e passam a ser chamados de osteócitos. Aqui é um exemplo de alguns ossos achatados do crânio, que se formam a partir do processo de ossificação intramembranosa ou conjuntiva. Bem, agora eu vou falar sobre a ossificação intracartilaginosa ou endocondral. É o processo de formação mais comum dos ossos. Caracteriza-se pela remoção de uma base cartilaginosa que é substituída por um osso. É importante a gente destacar que não há a transformação de uma cartilagem em osso, e sim uma substituição. A cartilagem que sofre esse processo é chamada de hialina. Como exemplo desse tipo de ossificação, podemos citar o fêmur, que é o osso longo da perna, especificamente na coxa. Bem, o processo de ossificação ele tem início no centro e ao redor do molde cartilaginoso e dirige-se até as extremidades, onde também vai ter o início da formação dos centros de ossificação. Aqui é um esquema de ossificação. Mesmo depois de terminado o processo de ossificação, ainda permanecem regiões que vão ter cartilagem no interior dos ossos longos, que vamos chamar de discos epifisários, que mantém a capacidade de crescimento longitudinal por volta de uns 20 anos de idade. Nos bebês, a chamada moleira ou fontanela corresponde ao processo de ossificação que ainda não se completou. Progressivamente, a membrana do tecido conjuntivo da moleira vai se tornando tecido ósseo. Por isso que quando o bebê nasce, é muito importante ter aquelas touquinhas para proteger sua moleira. Bem, agora eu vou falar sobre a reparação dos ossos, as fraturas. Quando ocorre uma fratura óssea, inicia-se uma série de reparos para restituir a integridade ao órgão. Inicialmente, o coágulo sanguíneo, os restos celulares e a matriz óssea são removidos pelos macrófagos. O periósteo e o endósteo promovem uma intensa liberação de fibroblastos em que vão produzir um tecido muito rico em células. A partir daí vai se formar um colar ao redor da fratura. Surge então um tecido ósseo imaturo, tanto pelo processo de ossificação intracartilaginoso como por ossificação intramembranosa. Esse tecido vai formar um calo ósseo que vai provisoriamente para as extremidades do osso. Com o restabelecimento da atividade do tecido, as tensões normais sobre os órgãos se normalizam e daí vai ter a remodelação da estrutura. Aqui é um exemplo de um esquema de um calo ósseo que vai estar indo para as extremidades do osso. E foi esse meu trabalho sobre ossificação e fraturas dos ossos. Obrigada!